Boa noite a todos. Vamos dar início à 27ª reunião ordinária móvel da 4ª sessão legislativa da atual legislatura, em 22 de agosto de 2024, às 18 horas. Solicito ao secretário que faça a chamada. Boa noite a todos. Ana Maria Ferreira Proença. Presente. Presente. André Pessata Nascimento. André Pessata Nascimento. Antônio Carlos Pracatá de Souza. Presente. Emerson Pinheiro de Carvalho. Emerson Carvalho, presente. José Felipe Santiago Filho. Presente. José Gonçalves Osório Filho. Presente. José Roberto Lourenço Júnior. Presente. Paulo Augusto Malta Moreira. Guto Malta, som. Guto Malta, sem som. Guto Malta, presente. Raimunda da Conceição Gomes. Presente. Sérgio Antônio de Moura. Presente. Sueli Cristina Nascimento Monteiro. Presente. Wagner Luiz Tavares Gomides. Presente. Wellison Mairinque de Paula. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a sessão. Convido a todos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Todos os vereadores receberam antecipadamente a ata da reunião anterior e fizeram a leitura. Agora coloco em votação. O vereador que quiser alguma correção, peço que se manifeste. Ata aprovada, a ata será disponibilizada no portal da Câmara na internet. Antes de passarmos à matéria legislativa, eu gostaria de agradecer a presença de vocês no plenário, do senhor Maximiliano, da Márcia Regina, Cristiano Rodrigues, obrigado pela presença, a Giovana Gomes, a Eva Aparecida, a Lucinéia Liberato, Fabíola Liberato, obrigado pela presença, professor Lini, Luciano, Padre Gilson, obrigado pela presença, e desculpa a quem eu não citei ainda, daqui a pouco eu falo de novo. Obrigado a todos vocês aqui na presença nesse plenário. Passamos à matéria do legislativo. Leitura do projeto de lei. Matéria legislativa. Leitura do projeto de lei complementar de número 4082 de 2024, altera o artigo 84 e acrescenta artigo 84A à lei complementar de número 1398 de 23 de novembro de 1987, pelo Código de Obras, para dispor sobre instalações sanitárias em centros comerciais. Encaminho esse projeto à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça para análise e emissão de parecer. Leitura dos projetos de resolução. Projeto de número 31, de 2024, concede diploma de consagração pública ao Centro Espírita São Cosme e Damião, Centro Espírita São Cosme e Damião, de autoria do vereador José Gonçalves Osório Filho. Encaminha esse projeto de resolução à comissão especial composta pelos vereadores José Roberto Lourenço Júnior, Juquinha, Fiota, para análise e emissão de parecer. Projeto de resolução de número 32 de 2024 concede o título de cidadão honorário de Ponte Nova ao senhor Fábio Barrete Vitor, de autoria vereadora Raimunda da Conceição Gomes. Encaminho esse projeto de resolução à comissão especial composta pelos vereadores Guto Malta, Pracatá e Aninha, para análise e emissão de parecer. Leitura do parecer da Comissão
de Financiarização e Justiça ao projeto de lei de número 4.061 de 2024, autoriza o município de Ponte Nova a reverter a área concedida à empresa Pedra Sabão do Brasil Limitada, CNPJ 06 095 817 1000, ao contrário, 77, revoga as leis municipais de número 3.535 de 2011 e de número 3.547 de 2011 e dá outras providências. Solicito ao secretário que proceda a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Finanças e Ação e Justiça ao projeto de lei de número 4.061/2024. Autoriza o município de Ponte Nova a reverter a área concedida à empresa Pedra Sabão do Brasil Limitada, CNPJ 06 095 817 0001-77. Revoga as leis municipais 3535 de 2011 e 3547 de 2011 e dá outras providências. A Comissão de Finanças e Ação e Justiça, após a análise do projeto de lei epigrafado, é de parecer que este, no que se refere à matéria e ao conteúdo normativo geral, é constitucional, podendo, portanto, ser submetido à apreciação pelo plenário. Sala das Comissões, 23 de abril de 2024. Assinado pelos vereadores Wagner Luiz Tavares Gomides, Paulo Augusto Malta Moreira e Emerson Pinheiro de Carvalho. Passamos agora às matérias da ordem do dia. Única discussão e votação do veto parcial ao projeto de lei complementar do Legislativo de número 03 de 2024, que altera o artigo 263 e acrescenta o artigo 263-A na Lei Complementar Municipal de número 3027 de 2007, para dispor sobre a obrigatoriedade de plantio de árvores nas hipóteses em que menciona revoga a Lei Municipal de 3.098 de 2007 e dá outras providências. Esse veto se encontra em discussão. Em votação. Vereador Wagner. Presidente, ainda que eu respeite a opinião contrária, boa noite, primeiramente, desculpa, ao senhor, a todos que estão em plenário e também aos nossos colegas vereadores. Ainda que eu respeite a opinião contrária com relação ao nosso projeto, nós estamos vendo aí talvez o maior incêndio que atingiu a nossa cidade na tarde de ontem. E esse projeto aqui, ele prega justamente o plantio de novas árvores. E a gente precisa, sim, ter isso como obrigação e lei, porque senão a gente não vai fazer. E aí, o meu pedido justamente é para a derrubada do veto por conta disso. Infelizmente, a gente tem mais se preocupado em desmatar do que replantar. O reflorestamento é necessário. Quantas espécies de fauna e de flora nós não perdemos no incêndio de ontem? Quantas espécies de fauna e de flora não estão se perdendo nesse momento, onde o fogo ainda não acabou? Sim. Então, assim, a gente precisa avançar nessa discussão, e ela não tem que ser um projeto do vereador Wagner, tem que ser uma briga dessa casa como um todo, porque hoje nós estamos aqui. Amanhã pode ser que não, mas as gerações que virão precisam ter condição de viver na nossa cidade, viver com qualidade. E a gente não vai fazer isso sem reflorestamento, não. O veto continua em discussão. Vereador André Pessado. Boa noite à mesa, boa noite, nobres colegas, funcionários da casa, boa noite. Por presente aqui na noite de hoje, boa noite. Senhor presidente, demais colegas, essa questão tanto do veto quanto a situação que o Wagner explicou aí, já virou uma rotina aqui na casa, o senhor sabe disso, nós estamos aqui há 8 anos. Quanto aos incêndios, a queimada, eu estava vindo agora, tem um novo foco de incêndio ali, grande, enorme, queimando lá mais de uns 200 metros de linha. Hoje, no decorrer da manhã, quem passou ali no Paraíso, viu lá o fogo incendiando a mata, o alto do anel rodoviário. Então, eu vou falar para o senhor, já é uma questão de ou toma uma providência, reflorestar, replantar, às vezes até tem sido feito esse trabalho, a gente está vendo aí fazendo. Mas se não tiver uma proteção, não tiver uma lei maior, um rigor maior, ou até mesmo uma outra medida, porque
falar para o senhor, se nós pegar hoje na cidade, ainda vai ter mais, porque não tem previsão de chuva, teve mais, agora recente, mais de uns 100 focos de incêndio que queimou grandes proporções. Se nós pegar a usina Santa Helena, semana passada, virou um fogo lá daquela fazenda antiga lá, para cá. Pegamos aqui no Trevo do Cheiro Verde, queimou tudo, e várias regiões aqui na cidade. Hoje, quase que uns 30% do território das margens do asfalto aí daqui em Teixeiras, tudo queimado. Então, é uma demanda antiga. Nós temos ali aquela área da pista de caminhada da Rasa até aqui na Carangola. Nós temos voluntários que cuidam das plantas, que vai lá aguar, capinar, fazer um cerco. Mesmo assim, as mudas estão todas lá queimadas, morrendo. Então, assim, infelizmente, se não tiver os critérios de rigor, não tiver um critério de manutenção, de plantio, de cuidado, só plantar e deixar para lá é muito pouco. Precisa de haver rigor na lei, precisa de haver um estudo que Wagner falou ali, um empenho da casa de modo geral e um empenho público de modo geral, porque senão, se medir hoje a pureza do ar em Ponte Nova, que está caindo agora aqueles carvãozinhos, a cidade inteira está enfumaçada. Difícil. Vereador Emerson Carvalho. Presidente, boa noite a todos os vereadores, toda a nossa assessoria, todos aqui presentes, todos que vão depois, né, acompanhar esse vídeo pela internet também. Presidente, a Prefeitura vetou, né, o projeto de lei do nosso querido Wagner, constando aqui que já existe, né, o projeto de lei que fala a respeito do plantio de árvores no município. Né. Nós temos, presidente, vários projetos de lei na casa, né, de grande importância, que, infelizmente, não são executados. Então, se a Prefeitura está, né, vetando esse projeto, falando que já existe um projeto, não adianta nada a gente votar a favor aqui, que, de qualquer jeito, é quase impossível acontecer. Então, seria importante construir isso junto com a SEMAN, com a Prefeitura, né? E, de repente, Wagner, um outro projeto de lei que possa, né, entender-se as duas partes para que chegue no entendimento, ou então será mais um projeto que ficará no esquecimento. Lembrando que, né, queimadas, uma coisa, plantio de árvores é outro. As queimadas, já falei aqui a respeito, nós precisamos ter no município, né, uma brigada de incêndio municipal, porque senão, enquanto não tiver, vai continuar tendo, vai continuar acontecendo, vai continuar, né, sem solução e, principalmente, né, sem ninguém ser multado por esse crime ambiental, infelizmente. Né? Agora, o plantio de árvores é outra coisa muito importante que precisa acontecer, né, vetando aqui o projeto do Wagner, ou a Prefeitura tendo um projeto dela, precisa realmente acontecer. Vereador Zé Osório. Uma boa noite a todos. Também quero fazer um comentário, até para justificar meu voto também. Eu acho que em relação às queimadas em Ponte Nova, realmente preciso tomar algumas providências. É muito triste ver o que está acontecendo hoje na cidade, principalmente em relação à saúde. Em relação a esse projeto especificamente, eu acho que o plantio de árvores é importantíssimo, né, para poder realmente melhorar a qualidade do nosso ar. O que eu acho nesse projeto, o Wagner, é que algumas coisas que foram colocadas nesse projeto não tem como acontecer, não tem como dar aplicar realmente alguns pontos que você colocou aqui. Acho que o projeto seu é importante, sim, tem pontos aqui importantes, né? Acredito que, igual o Enzo falou, talvez a gente construir melhor esse projeto aí, para que faça uma lei e que ela possa funcionar, né? Que ela possa realmente ser aplicada. Porque você faz um projeto desse aqui, não vão aprovar. E, com certeza, em alguns lugares que você especificou que tem que ser feito um plantio, não tem condição de ser feito. E aí a lei não funciona. Então, é por isso que eu estou falando assim, acho que a gente tem que tentar melhorar um pouco esse projeto. O verso se encontra em discussão. O vereador Wagner Gomes. Presidente, eu não sei se o vereador Emerson Carvalho leu a questão do veto, mas não tem projeto de lei citado na exposição aqui do veto, que já existe, não existe projeto. Tanto que essa casa, ao construir esse projeto, a gente fez a consulta. O que tem é uma lei que fala que ao nascimento... uma lei complementar, sim, senhor. Não, que ao nascer uma criança, é necessário o plantio de uma árvore. Mas esse projeto não fala disso. Né? A questão é, nós temos aqui servidores da Secretaria de Meio Ambiente, e aí, presidente, de fato, a fiscalização com relação a isso é extremamente difícil. A gente entende isso. E eu não vou ser hipócrita de falar aqui que o município vai dar conta de fiscalizar. Se a população não ajudar e fizer a denúncia,
Gestão nenhuma, não é a do prefeito atual, não. Vai dar conta de fazer a fiscalização. A questão é, os programas que a gente tem na Secretaria de Meio Ambiente, seja de plantio ou seja de educação ambiental, eles não são contínuos. Eu conversava disso com a secretária na semana passada, e ela me disse, de fato, nós estamos falhos nessa questão do reflorestamento por conta do período de chuvas. Porque nós estamos no período seco, e aonde a gente plantar, a gente ainda não consegue cuidar, que é igual o André falou aí. No entanto, como que a gente vai mudar uma cultura tendo somente uma servidora que faz o trabalho de educação ambiental na nossa cidade? Uma cidade de 60 mil pessoas. Quando? Se as pessoas, infelizmente ainda, não respeitam nem o horário correto de descartar o lixo. E está a Tainá aqui que não me deixa mentir. Então, quando existe um programa específico de ir às casas e os bairros, a SEMAN pega servidores da varrição, pega servidores da coleta e vão fazer esse trabalho. Estou mentindo, gente? Então, se a gente não tiver um programa de educação ambiental continuada, que vá às escolas, que vá às praças, que vá falar com a população, para a gente, de fato, mudar a cultura, nunca, nem gestão nenhuma vai conseguir fazer isso. E aí nós vamos continuar assistindo a nossa cidade pegar fogo. Aí, quando eu trago um projeto que obriga, né, e põe a obrigação também na Secretaria de Meio Ambiente para poder fornecer a muda, porque se eu colocar mais impedimento, ninguém vai fazer. Aí vem e veta o projeto. Então, quer dizer, reflorestar não é importante para essa administração. E aí, quando o Zé Osório fala assim, tem coisas que não dão para ser feitas. Eu queria, com todo respeito, Zé Osório, que você me apontasse o que não dá para ser feito aqui. Porque é um projeto muito simples, que fomenta o replantio de árvores, através da Secretaria de Meio Ambiente, através das escolas, para dar sustentação a um projeto de educação ambiental, que esse sim, deveria ser capitaneado pela Secretaria de Meio Ambiente e que não existe na nossa cidade. O que tem aí é para inglês ver, gente. É para inglês ver. E eu estou dentro da escola, tenho 11 anos. Eu nunca recebi isso. Nunca. E a gente precisa, sim, educar, porque a nossa população acha que é normal juntar o lixo e pôr fogo no quintal. Quantas pessoas já não viram isso aqui? E isso é crime. É crime, presidente. E aí as pessoas têm, sim, que denunciar, porque quem está fazendo errado. E todo mundo fica prejudicado com isso. O veto continua em discussão. Vereador Zé Osório. Wagner, quando eu disse, na verdade, o projeto não é que o projeto é ruim. Quando você fala que a criança, do artigo 263A, quando a cada criança nascida, estabelecimento de saúde sediado no município, a instituição fornecerá uma muda de árvore aos pais da franquia pelo modelo. Sim, mas aí, você bem acabou de dizer, qual a forma de fiscalizar isso? Como vai ter um controle disso? Então, assim, é uma coisa que não vai acontecer. Mas essa aí não é, essa aí, desculpa, Zé Osório, essa aí não faz parte da minha lei, essa lei que já existe. Sim. O que eu falo aqui é de outras, por exemplo, a venda de veículo, a formatura de escola, porque esse aí é justamente por isso que a SEMAN, porque é ela quem faz a doação de mudas. E a fiscalização? Como é que funciona? Como o poder público consegue fazer isso? Do plantio, sim, ué. Se ele tem uma área de reflorestamento, porque ele não precisa ser espaçado, ele pode ser condensado. Entendeu? Tudo bem. Vereador Aninha. Boa noite à mesa diretora, vereadores e vereadoras, público presente. Boa noite a todos. A minha preocupação, nós tivemos aqui nessa casa, em 2004, salvo engano, um projeto de lei voltado ao plantio de árvores. Cada criança que nascesse, eu até votei nesse projeto, que é o do saudoso Denis, que Deus o tenha. E não foi à frente, acredito até por falta mesmo de mudas, né, na época. Agora, a minha preocupação é onde plantar. Onde? A gente tem que tentar, nesses locais que foram, tá aí, tendo várias queimadas, a gente teria que chegar, conversar para poder plantar. E agora, eu achava, Wagner, precisa mesmo da educação para qualquer bairro teria que ter mesmo a educação ambiental. O Zé Osório foi feliz na hora que ele falou quem é que vai fiscalizar. Nós temos muito poucas pessoas para estar fiscalizando. A gente poderia fazer aí um concurso para o próximo mandato, né, quem ganhar, e colocar mais pessoas, porque quem está é muito pouco para estar com tanta obrigação, inclusive para estar fiscalizando
quem vai plantar ou não. Eu achava que nós poderíamos melhorar um pouco mais o projeto do Denis, porque eu não sei como é que ficou. Eu não faço mais parte de nenhuma comissão, então nem sempre a gente visita as comissões, né? Eu não faço parte mais. A minha sugestão era que a gente pudesse melhorar um pouco mais o projeto, porque o do Denis paralisou, passou-se outros prefeitos e não deu conta de fazer, por quê? Além de muda, plantar onde? Todo mundo que saísse do hospital, nasce o quê? Quantas crianças por dia? Né? E a gente não sabe. É uma estatística que a gente teria que estar fazendo. E sou a favor do replantio de árvores, porque o verde, o meio ambiente, é o pulmão que nós temos para respirar e para dar continuidade na vida. Cada hora que passa, a gente está vendo aí o desmatamento, não só o desmatamento, mas também como as queimadas aí, sem a gente poder tomar conta e saber quem responsabilizar de fato, né? Eu acho que a gente poderia estar sentando e ajudando a modificar um pouco o projeto para dar realmente oportunidade do projeto vir a ser discutido e feito, tudo que você colocou. Vereador Wagner. Presidente, só para... Porque quando a gente foi discutir o projeto, Aninha, nós pegamos a ideia, por exemplo, nós temos várias áreas verdes que são áreas institucionais. Esse reflorestamento poderia ser feito nessas áreas verdes, porque cabe ao Poder Executivo ele manter essas áreas verdes e não deixar com que elas fiquem degradadas. Então, nós temos várias espalhadas por todo o município. A gente poderia começar por essas áreas. E aqui no projeto também fala que a gente pode fazer parceria com locais privados para poder fazer esse reflorestamento, que nós temos vários defensores do meio ambiente que cederiam essas áreas para a gente poder fazer esse reflorestamento. Então, sim, nós temos diversas áreas verdes degradadas que a gente poderia começar por elas. E, a partir daí, a gente ir avançando nessa questão, porque, de fato, talvez em 2004 essa discussão não fosse tão importante como ela está agora. Mas, se a gente não começar a movimentar e obrigar com que isso seja feito, eu não sei se nós, daqui 20 anos... de 2004 até agora, e daqui 20 anos, daqui até 2044, nós teremos condição de fazer essa discussão. Eu queria, senhor presidente, eu queria que fosse colocado no projeto um tipo de árvore. Nós já tivemos tantos problemas com árvores de grande porte, de levantar passeios, né? A gente já discutiu muito sobre isso aí, né? Teria que ter uma certeza que o plantio fosse, de fato, um plantio que não trouxesse nenhum problema para os passeios e para os locais dela plantado. Já tem isso no projeto, presidente, só para explicar, já tem isso no projeto, inclusive a sessão via Secretaria de Meio Ambiente, justamente para garantir com que essas árvores não prejudiquem os cidadãos e os empreendimentos. Vereador Guto Malta. Senhor presidente, boa noite, servidores, boa noite, Giovana, professor Luciano Espiridião, nosso diretor do Instituto Federal, que agora dobra a capacidade, nós vamos atender 1.200 alunos e alunas. Senhor presidente, eu presidi na qualidade de presidente da comissão especial pelo fato do nosso regimento assim dispor. Toda a comissão especial que analisa veto do Executivo, obrigatoriamente tem que ter um membro da Comissão de Finanças e ele, por sua vez, preside a reunião. O veto não fala, em momento algum, da impossibilidade de se cumprir a lei. O veto é fundamentado num argumento ultrapassado de vício de iniciativa e de eventual inconstitucionalidade. Em momento algum, a Prefeitura veio aqui e colocou, olha, nós vamos ter dificuldade. Agora, essas dificuldades, elas decorrem em todos os pontos, em todas as questões, por isso que demanda gestão, demanda envolvimento, mobilização, educação ambiental. André estava falando aí, lá do Palmeirense, André, eu estava ouvindo o estalo dos bambus, estalando lá no alto do Guarapiranga. Então, nós temos que não só construir uma fiscalização eficiente, e nós temos como ampliar a parceria, inclusive com o Instituto Federal. De repente, professor Luciano, um curso de técnico florestal seria uma alternativa, já que nós temos que criar novos cursos e novos superiores, também cursos superiores. Mas eu vou fazer um encaminhamento como líder do Bloco Voz Ativa, respeitando os meus pares pela rejeição do veto. Vereador Zé Roberto Júnior. Presidente, boa noite.
Boa noite, demais vereadores, público aqui presente. Obrigado pela presença. Mas o motivo da minha fala aqui é exatamente para tentar esclarecer, e aí eu peço até atenção aqui dos vereadores, se possível, sobre o que a gente está discutindo. Eu acho que houve uma confusão aqui na hora dos pronunciamentos, aqui, manifestações, sobre o que de fato está vetado. Vamos lá. Vamos começar do começo. Primeiro, o projeto apresentado aqui pelo professor Wagner é um projeto de lei complementar. O que quer dizer isso? Ele está sugerindo uma alteração em uma outra lei que já existe. E qual lei que é essa? Essa lei é nada mais, nada menos que o nosso Código de Posturas, que é a Lei 3.027 de 2007. E é uma lei que tem vários artigos. Ele tem mais de são 137 páginas. São mais de 300 artigos. E a sugestão do projeto dessa lei complementar, ele é específico. Ele trata especificamente do artigo 263, e dentro do artigo 263, ele trata do parágrafo 12 e parágrafo 13, apenas. O veto encaminhado para essa casa não foi do projeto de lei complementar como um todo, foi específico dentro do parágrafo 13, inciso 1º, onde que, na lei aprovada por essa casa, fala-se que o fornecimento das mudas seria feito pela prefeitura. Ponto. É apenas esse ponto que a prefeitura mandou para cá, vetando. As demais questões estão todas aprovadas pela lei, já são contempladas pela lei. E o Guto foi feliz quando ele fala sobre a questão de que o motivo aqui apontado, ele é exatamente ele coloca que há vício de iniciativa por parte da Casa Legislativa, onde fala que viola a independência dos poderes, uma vez que estaria gerando aqui ônus, na verdade, despesa para a prefeitura. Bom, é só isso. Então, é só para deixar claro, então não tem nada a ver com relação ao resto que foi discutido, é esse ponto que a gente tem que ficar atento. Porém, acho que a gente pode entender que a Prefeitura Municipal ela possui um viveiro. Esse viveiro ele tem essa função social de produzir mudas. Tudo que foi falado aqui com relação às queimadas é importante, a gente precisa de recuperar nossas áreas degradadas. As áreas a serem degradadas, inicialmente, são as nossas próprias áreas municipais, várias áreas aqui degradadas e precisando de reflorestamento. E aqui, quando a gente fala de uma ampliação, talvez, para a produção de mudas, a gente pode vir falar de parcerias público-privadas. A gente pode falar de parceria entre instituições, citados aqui o IFMG, e posso citar também uma parceria que deu muito certo, Juquinha, que foi a parceria com os próprios detentos do presídio. Já funcionou parceria com os detentos nas produções de mudas, e por que não retomá-las? E, dessa forma, o custo para a administração pública ela vai ser quase zero, e aí não vejo problema nenhum dessa casa aprovar aqui a derrubada do veto por conta disso, porque temos funções, temos soluções administrativas que podem ser implantadas, como já disse aqui, que são as parcerias público-privadas com empresas que queiram fazer, são as parcerias com as instituições federais e estaduais que a prefeitura pode fazer e que estão todas aí dispostas a fazer. Não precisamos aqui onerar o município. E é só isso. Então, assim, a discussão toda que foi feita é por conta de um inciso no parágrafo, um inciso do parágrafo 14º. Só isso, presidente. Obrigado, vereador. O veto vai ser em votação nominal. É o último a falar, vereador. É o último. Senhor presidente, muito bacana a fala de todos. O que acontece? Produzir muda não é tão difícil. Tudo bem que pode estar faltando, mas não é difícil. Produzir a mudas, o Alberto já falou, já produziu e consegue produzir em quantidade. Fazer um projeto, já tem outros, vai ser mais um engavetado. É muito importante estudar uma ideia de tomar providência. O que a Aninha falou agora há pouco, de ter uma... Quando você vai para o lado da semana não tem
funcionários disponíveis para isso. O próprio bombeiro, que antigamente, quando eu era menino, tinha orgulho de falar dos bombeiros, e todo mundo lembrava do bombeiro, porque o bombeiro, a missão oficial e a principal dele sempre foi o quê? Quando fala o nome bombeiro, todo mundo pensa o quê? Incêndio, apagar fogo. Que não tem sido uma primeira missão em nossa cidade. Hoje o bombeiro nosso, ele atende acidente, atende tudo. Sábado, domingo nós estávamos ali naquele caminho, quem passou aqui para frente do Mafra ali, chegando no trevo ali de Barro Branco, nós estávamos lá. Só tinha 4 bombeiros de plantão e 3 estavam lá com nós, liberando o asfalto para poder passar os carros para lá e para cá. E mesmo assim ele recebeu uma chamada de um acidente, um pouco para frente, e falou, olha, nós não podemos, ou nós liberamos a pista, porque os bambus queimados caíram tudo na pista, ou nós atendemos a chamada de acidente. Então, hoje precisa pensar sério para a próxima administração, senão vai ser chover no molhado. Vai ser plantar 1.000 mudas e queimar 1.500. É o que vem acontecendo. As áreas da prefeitura livre que a gente tem aí, todo mundo sabe, hoje é depósito de entulho, de lixo, de matagal. Não é dessa administração, é todas as administrações. Me fala uma área da prefeitura no seu Passar 5 hoje, que já está lá uma reserva formada. Nós temos todas as áreas verdes da nossa cidade aí. Quem sobe aqui o bairro Primavera, vai ver ali as áreas verdes reservadas para a prefeitura. Sérgio tem lote lá. Todas as áreas verdes da prefeitura lá hoje, qual é o estado delas? Se encontram queimadas. Quase todas. Eu passo lá, grande parte delas está queimada. Então, se não tiver um estudo, uma equipe, alguém voltar, talvez até uma secretaria nova para pensar nisso aí. Ou então criar uma brigada de incêndio com 10, com 15, 8, 12 funcionários o ano inteiro. Essas áreas precisam ser aceradas, elas precisam ter aí uma equipe de incêndio, que a hora que começar um fogo, ter gente para apagar o fogo, certo? Eu acho que a melhor condição é a prevenção, sabe? Prevenir. Meu irmão trabalha em um dos municípios do Rio de Janeiro, e ele falou assim, olha, minhas máquinas ficam, durante o período da seca, 6 meses por conta dos municípios, fazendo acero, por conta da prefeitura, não é por conta dos proprietários. Aí precisa criar uma lei para pedir os proprietários para fazer esse acero, talvez o próprio município ajudar com uma parceria em alguma coisa, mas que precisa pensar em alguma coisa, que não pode a cidade toda ficar queimando como está, e nós assistindo de bancada, tanto o executivo quanto o legislativo, se somos as autoridades da cidade, alguém precisa fazer os projetos, não é só mais um projeto. Fiquei muito triste uma vez quando aqui cheguei, alguém falou assim, tem mais de 200, 300 projetos na cidade que não funcionam. Tudo é engavetado, já foi projeto há muito tempo e fica parado, porque são bons projetos, mas se não põe em prática, então não adianta ser mais um projeto, uma vez que não vai ter uma equipe para executar. Que precisa colocar em prática, precisa tomar a iniciativa, doutor, porque senão, eu falo para o senhor, é muito triste. É o que o Wagner falou agora há pouco. Quantos anos vai demorar para aquela área que queimou ontem e hoje lá ser restaurada, recuperada? A pastagem, eu não falo porque a pastagem recupera com 1 ano, 2 anos. Mesmo assim, a camada do solo que cobria o terreno vai demorar a recuperar. Mas e a mata? Aquilo ali é 30, 50 anos para restaurar uma vegetação de mata daquela ou mais. É muito triste. Obrigado, vereador. O veto se encontra em votação nominal. Peço ao secretário que proceda. É rejeitado ou mantido o voto, tá? Vereadora Sueli Cristina Nascimento Monteiro. Contra o veto. Vereador Antônio Carlos Pracatá de Souza. Contra o veto. Vereador José Felipe Santiago Filho. A favor do veto. Vereadora Ana Maria Ferreira Proença. A favor do veto. Vereador André Pessata Nascimento. Contra o veto. Vereador Emerson Pinheiro de Carvalho. A favor. Vereador Wagner Luiz Tavares Gomes. Contra o veto. Vereador José Roberto Lourenço Júnior. Contra o veto. Vereadora Raimunda da Conceição Gomes. A favor do veto. Vereador Paulo Augusto Malta Moreira. Pela rejeição do veto. Vereador José Gonçalves Osório Filho. A favor.
Vereador Wellington Marinho de Paula. Veto rejeitado. Vereador Sérgio Antônio de Moura. Contra o veto. Encerrou. Sim. Na votação, 8-5, veto rejeitado. Segunda discussão e votação dos seguintes projetos de lei. PL 08/2024, denomina de Silvio de Paula Batista a praça no entroncamento da Rua dos Prefeitos com a Rua dos Jornalistas no bairro Sumaré. Esse projeto se encontra em segunda discussão. Vereadora Aninha. Senhor presidente, nós já fizemos a discussão do projeto na segunda-feira. Agradeço a vocês, cada um dos vereadores, e continuo pedindo para fazer aí a votação a favor. A vida do senhor Silvio, todo mundo conheceu na segunda. Né? Obrigado, vereador. Os vereadores que votem a favor. Tá. Em segunda votação, solicito a todos que registrem seu voto. Temos. Botar. Cadê? Para cá, tá? Agradeço a todos. Votação encerrada. Projeto aprovado por unanimidade. PL 4072, de 2024, altera a lei de número 4773, de 2023, que autoriza o município a receber doação de imóvel de propriedade do Centro de Educação Infantil Gabi Saltarelli de Almeida e da outras providências. Esse projeto se encontra em segunda discussão. Em segunda votação, solicito a todos que registrem seu voto. Votação encerrada. Projeto aprovado em segunda discussão e segunda votação. Aprovado por unanimidade. PLC 4073 de 2024, altera a lei complementar de número 4777 de 2024, que altera a lei complementar de número 4126 de 2017 e a lei complementar de número 4238 de 2019, extinguindo e criando cargos e modificando a estrutura de órgãos do Poder Executivo e da outras providências. Esse projeto se encontra em segunda discussão. Em segunda votação, solicito a todos que registrem seu voto. Vereador Guto Malta, nominal, por favor. Favorável. Obrigado, vereador. Votação encerrada. Projeto aprovado por unanimidade em segunda discussão e segunda votação. PL 4080 de 2024, autoriza o município de Ponte Nova a reverter a área concedida à empresa VM Material de Construção Limitada e revoga a lei municipal de número 4.699 de 2023 e da outras providências. Esse projeto se encontra em segunda discussão. Em segunda votação, solicito a todos que registrem seu voto. Votação encerrada. Projeto aprovado em segunda discussão e segunda votação por unanimidade. Inscrito agora na tribuna livre, eu convido a senhora Débora Meneghetti Moraes Saraiva, delegada titular da Delegacia de Mulheres, que vai falar sobre o projeto Chame a Frida. Senhor presidente, deve ter acontecido algum imprevisto que a doutora Débora Sim.
Vamos modificar a sequência. Se a doutora chegar, ela fala no final. Sim. Os vereadores que queiram sair. Eu convido na tribuna livre a senhora Denise Silva, servidora pública municipal e jornalista, que vai falar sobre o assunto de implementação de plano de carreira para todos os servidores municipais. Denise, senhora Denise, boa noite, obrigado. Tá? Denise, a senhora tem 15 minutos de explanação. Tá. Muito boa noite a todos, senhoras e senhores vereadores, ao público aqui presente, meus colegas servidores, aos funcionários da Câmara e ao público das redes sociais. Bem, a maioria das vezes que vim nessa casa, vim como jornalista, ou para ouvir algum relato de alguém, ou para dar apoio a alguém. Hoje eu venho ocupar essa tribuna como funcionária, né, servidora concursada da casa, há 11 anos, e nós viemos aqui colocar a nossa posição frente a esse plano de carreiras, né? Um absurdo, Ponte Nova, a prefeitura, um dos maiores, a maior empregadora do município, você não ter um plano de carreiras, né? E quando se conquista isso, muito tardiamente, por quê? Porque nós temos um passivo aí muito grande disso tudo. Maior empregador, nós somos o polo da suinocultura, nós somos o polo aí do leite, nós somos polo, cidade de referência, né, na saúde aí. E como é que fica o funcionário da prefeitura? Nós que movemos essa cidade, né? Então, nós vamos... queremos, né, essa mobilização, queremos cobrar dos senhores, da atual gestão e da próxima, porque ficamos também extremamente decepcionados com a postura de alguns vereadores também, quando se aprova separado um plano de carreiras. Eu também sou professora, além de jornalista, professora de português, viu, gente, para concurso. Quem quiser contratar meu serviço, depois eu passo o WhatsApp. Mas eu acho o seguinte, tanto o professor quanto o chão de fábrica da prefeitura, o meu colega que está no PSF, o meu colega que está limpando a rua, o meu colega que está num balcão de secretaria, tem que ser contemplado igual. O professor é importante, sim. Não estou deixando mérito. Há um ano atrás, o sindicato, tardiamente, né, nós conquistamos na Justiça, plano de carreiras não é benefício, é direito. A Câmara Municipal, a que eu sei, perguntei a Maria Juliana, que me respondeu, acredito que foi em 2022. As empresas têm, né, Bartolfio, Saudale, os municípios da região têm. Então, assim, um contrassenso, primeiro, a aprovação tardia. A gente vai ter que correr atrás de todas essas distorções. Então, a gente veio falar para vocês, desta bancada, desta gestão e da próxima, é inadmissível a gente não ter um plano de carreiras. Gente, a gente precisa de respeito, o servidor, respeito. Nós estamos ganhando uma miséria. Estão aqui meus colegas para falar. Vocês podem pegar o salário base de um servidor, que hoje, de nível médio, a maioria tem qualificação de curso superior. E o que é isso? O plano de carreiras é muito mais que o aumento que a gente vai ter direito, né, por ano. É a gente ter perspectiva de carreira. Perspectiva de carreira. Então, você tem um quadro de servidor, claro que a gente sabe que os poderes políticos têm a sua margem para trazer os seus funcionários de confiança, ninguém está falando isso. Mas hoje está um absurdo na prefeitura.
Você chega a pessoas que, né, ficam ali 3, 4 anos. Por exemplo, eu trabalhei na assistência social no cadastro único. Então, eu tive uma chefia que falou para mim assim, não, você tem que bater meta para atender várias pessoas para vir a verba para a prefeitura. Aí eu fui à minha secretária e falei assim, olha, secretária, eu trabalho com público vulnerável, pessoas de rua, pessoas que às vezes não tem ninguém para ouvir. Eu não estou trabalhando no ponto frio bonzão, eu não tenho que bater meta, não é assim. Então, assim, isso é... Aqui estão meus colegas, para não me deixar mentir. Nós estamos hoje enforcados na carta margem que a prefeitura oferece. Né? Nós não temos um plano de saúde, a gente tem hoje, pelo sindicato, um desconto menor. Mas hoje, nós estamos com o pires na mão, senhores vereadores. E é muito sério isso, porque a gente não se sentiu acolhido dentro dessa regulamentação do plano. Né? Há 15 dias, me parece, acho que a data é 15 de agosto, eu conversei com a advogada do sindicato, do Sindicerp, o prefeito Wagner Moll não tem mais como recorrer, transitou em julgado. Né? Quer dizer, me admira também, senhor prefeito Wagner Moll, um funcionário, né, estável, de carreira, que teve uma postura extremamente, para mim, arbitrária e autoritária. Porque um prefeito que não reconhece que os seus funcionários têm direito a um plano de carreiras, volto a falar, se empresas privadas assim o fazem, e outros municípios menores, um absurdo ter que transitar em julgado um direito nosso. Isto não é benefício. Os servidores confundem, e muitos também confundem. Isso é direito, por lei. Então, a gente veio aqui na expectativa de falar para vocês o seguinte, nós vamos fiscalizar. Ele tem 90 dias, nós estamos com um grupo pequeno, mas estamos juntos. Quando fomos na Folha de Fonte Nova, fomos 3. E eu parabenizo aqui especialmente todos que estão aqui, alguns não puderam vir, na pessoa de Tainá, na pessoa de Cristiano, que têm sido companheiros assim. Porque nós sofremos pressões, retaliações, né? Na verdade, tudo começa assim. Eu trabalhei na campanha de Chico Augusto e a minha falecida mãe, que Guto conheceu, acho que para Catá também conheceu, Dona Luzia. Enfim, fiz o concurso porque na verdade, Chico Augusto, né, eu tinha um acordo de, caso ele ganhasse, eu ir para a minha área, né, de imprensa. Porque é outra coisa também que eu quero falar aqui. A gente precisa de concursos na área. Né? Eu sou jornalista, formada numa universidade federal, então eu tenho que ter direito a uma reserva de vaga também, né? Porque Ponte Nova e as cidades do município, vocês fizeram um concurso aqui para uma vaga, mas existem mais possibilidades. A própria prefeitura de Ponte Nova tem prefeituras hoje menores que já têm concurso para a área de comunicação. O que eu quero dizer é o seguinte, no interior, e hoje, se caiu a questão do diploma para o jornalista. E Ponte Nova, a maioria das pessoas não tem diploma e já tem esse cargo provisionado. Tudo bem, mas tem que ter também vagas para quem tem no critério técnico. E o que eu estou falando aqui é o seguinte, eu nunca consegui para a minha área pelo critério técnico. Eu pedi uma vez um apoio da vereadora Aninha de Fisica, que, segundo ela tentou, e não conseguiu que eu fosse para o quadro lá do prefeito Wagner. E hoje eu vejo o seguinte, o currículo que eu tenho, quer dizer, eu consegui trabalhar em Ponte Nova, na maioria dos veículos, né? Eu consegui fora de Ponte Nova, eu fui repórter do Jornal Tempo, eu trabalhei no governo do Estado, enfim. E não consigo na minha área, porque se a gente tem um plano de carreiras, e eu não vim só falar da minha situação, queria deixar bem claro, pela minha situação, nós temos colegas na prefeitura com 18, 20 anos, que, com todo respeito, ficam apertando parafuso até hoje. Pessoas que têm competência para ocupar outras vagas. Então, um plano de carreiras que a gente quer discutir junto com a comissão. A gente não quer que esse plano venha de cima para baixo, como tem sido feitas as coisas, né? Que ele contemple os servidores. A gente quer
A gente não quer só aumento que a gente merece, a gente quer dignidade. E mesmo a discussão aqui não foi digna, porque eu volto a falar, o próprio Sindicerp, e eu falo isso com muita clareza e tranquilidade, o próprio Sindicerp, quer dizer, a gente colocou assim, o sindicato é só da educação. Por quê? Porque não pegou nem muito bem, gosto dela, ela fez uma gestão, está aí tentando com a gente, a Denise Moura, minha xará, mas o quê? Comemorar a aprovação do plano para a educação. E nós? E os outros? Cadê a equidade, senhores vereadores, senhoras vereadoras? Então, nós viemos pedir isso, respeito, dignidade. A coisa só piora. Nossas férias prêmio, elas foram cortadas, né? Por causa de um decreto, nós trabalhamos a pandemia inteira e não tivemos direito. Não temos direito a quinquênio também, não tivemos. E mais que isso, plano de carreiras é para você ter uma perspectiva. Então, hoje você entra no Estado, você passa num cargo superior, num cargo de nível médio, você já tem, né, um aumento por ter formação acadêmica, como aqui na Câmara, eu acho que também tem, não é isso? Se vocês puderem me esclarecer. Câmara e demais tem plano de carreira. Pois é, né? O demais, como a gente fala, o primo rico da prefeitura. A gente quer também, nós que movemos essa cidade, assim, está muito desrespeitoso, desde a discussão, quer dizer, vai ter que se criar uma comissão em 90 dias, até onde eu sei, se eu estiver errado e alguém pode me corrigir, por favor, né? A participação dos servidores, a oportunidade de servidores. Eu não estou aqui falando assim, tem que ter vaga para todo servidor, porque ele é concursado, não. A gente tem muito servidor competente, e justamente por ser concursado e não puxar saco, é digno de nunca conseguir chegar num cargo de chefia. Queria perguntar para os meus colegas que estão na plateia, só um minuto, por gentileza, algum de vocês até hoje conseguiu, nesse tempo de prefeitura, mesmo tendo uma avaliação de desempenho boa, assiduidade, alçar algum cargo, ganhar mais que o básico, algum de vocês? É isso, senhores vereadores. Mais assistente social, né? Eu, jornalista, Sebastião trabalha comigo, é contador, Natália, psicóloga na SEMAS, e muitos outros. Né? Esse apadrinhamento, gente, ele tem que ter um limite, entendeu? Porque hoje chega nego que vai ficar lá 3 anos e quer mostrar serviço para prefeito e maltrata mesmo. Olha, eu gostaria que vocês tivessem acesso, nós temos vereadores aí, médicos que trabalham na área da saúde. O nível de funcionários com síndrome de burnout, estresse. Eu, muito elegantemente, não vou citar o nome de uma grande amiga que eu fiz nesses 11 anos, uma profissional que trata todos muito bem, com equidade, que é o que a gente bate nessa palavra que significa igualdade. Esta profissional, ela recebeu, cuspiram na cara dela, bateram na cara dela, porque somos nós que ficamos na linha de frente. Estava insatisfeita com o prefeito Wagner? Não justifica, nenhuma agressão justifica. Mas ela levou, ela está afastada até hoje. E hoje eu falei com ela assim, olha, fulana, eu estou indo lá por mim, eu estou indo lá por mim, eu estou indo lá por você também. E por vários outros que não têm coragem, porque existe perseguição, como eu disse, né? Eu fui perseguida e vários que estão aí, continuamos sendo. A gente não quer mais, né? Vocês são servidores também, né? Foram eleitos para estarem aqui fiscalizando. Então, assim, nós não ficamos satisfeitos que, para a área de educação, foi dado ampla publicidade, tanto da casa quanto do sindicato. Para o resto, né? Nós somos tidos, às vezes, como resto. Não é isso que a gente se sente? Estão concordando.
Né? E volto a falar também, precisam de mais concursos nas áreas, aqui na casa mesmo, não sei quanto tempo, né? A Ronaldo é um grande profissional, tem na casa há muito tempo, mas acredito que vocês também em breve vão poder fazer concurso, né? Quantos anos você já está aqui, Ronaldo? Já tem bastante tempo? Quantos anos? Não? Ah, tá. Então, concursos para outras vagas, para as outras áreas, né? E vislumbrar para a gente uma perspectiva. Né? Não, se você não quer dar a resposta, tudo bem. Até porque da última vez que eu precisei solicitar o serviço aqui da casa, eu não fui muito bem tratada. Tá? Gostaria depois de ver isso com o senhor, doutor Wellerson. Né? Eu acho que isso não é uma postura que se tenha. Né? A pessoa é contratada para trabalhar num serviço, você pede uma informação e te trata mal. Enfim. Estou dando um exemplo, que eu sei que ele está aqui há muito tempo, né? E sei que tem vagas, e vagas na própria prefeitura também, e sobre o plano de carreiras, oportunidade. Nós vamos fiscalizar. Pode ser esse grupo aí, ó, todos, 5, 3 ou 4. Porque agora é época de eleição, todo mundo é interessante, né, o voto. Mas é muito mais que isso, gente. Se trata por respeito, dignidade. Dignidade. Então, vocês que estão pleiteando, né, ficar na próxima gestão, a gente queria pedir mais respeito com a gente. Sabe? Nós vamos acompanhar. Na verdade, quem me inspirou estar aqui foi a fala de Tainá e foi a fala da Layara no Dia das Mulheres. Porque eu falei, gente, eu estou igual um saco de batata ali, eu sou uma jornalista, sempre trabalhei na área política, vou lá manifestar. Sabe? Não é para mim só, não. Eu, fora da prefeitura, eu ganho muito mais. Inclusive, estou aí fazendo campanha política, e, graças a Deus, pelo currículo que eu tenho, um currículo técnico, não é currículo político. Já pedi oportunidade, sim, mas pelo meu trabalho. E contemplar todos os meus colegas que merecem, que erguem, todo dia abre PSF, todo dia está limpando rua, todo dia está aí nas escolas, todo dia está movimentando a prefeitura. Eu acho que nós não estamos pedindo demais, não. Dona Denise, o tempo. Sim, tá obrigado. Tá. Nós te agradecemos pela presença, mas só para, como presidente dessa Casa Legislativa, só para dar uma explicação, como a senhora comentou do Ronaldo Fernandes, Ronaldo é um servidor de cargo comissionado, é um servidor, assim, tipo assim, de grande competência, tem anos que ele está aqui, e, na verdade, o último concurso que teve também vaga para jornalista, onde entrou a nossa jornalista, mas o Ronaldo Fernandes, ele está com cargo comissionado. Como tem a prefeitura, a Câmara também tem algumas funções que é cargo comissionado, tá bom? Ele não quis te responder, não foi por falta de educação, não, é só porque, na verdade, ele sai fora, porque ele é cargo de confiança da presidência dessa casa. E como ele está aqui há muito tempo, é um profissional exemplar como todos os outros, né? Então as pessoas vão ficando, só por causa disso. Tá bom? Perfeitamente. Tá? Eu não coloquei isso em xeque, eu só disse que da última vez que eu precisei consultar aqui, eu não tive o bom tratamento e registrei isso e vim falar aqui para vocês. Não gostei, porque eu acho que, assim, se serve a uma casa política e você pede uma informação, a pessoa não tem boa vontade de passar, não foi, e até assustei, porque geralmente ele não fazia dessa forma. Estou fazendo uma reclamação aqui. Tá bom. Tá? Tá, mas não vou entrar nesse mérito, não. Tá bom? Mas eu tinha que aproveitar a oportunidade. Sim, mas eu agradeço, tá? Não? Obrigado. Nada. Agora eu vou deixar para algum vereador que quiser fazer uma pergunta para a senhora aguarda um pouquinho, tá bom? Algum vereador? Vereador Valdo Gomes. Boa noite, Denise. Boa noite, demais servidores. Eu acho que você está correta na sua cobrança. De fato, todos os servidores merecem, sim, um plano de carreira. Eu acho que não é segredo para ninguém que eu estive à frente aqui da questão do plano de carreira da educação. E só para ficar claro, você já já prestou o seu serviço na educação e nós trabalhamos juntos em 2017 no municipal, no colégio municipal aqui. 2013. 17. 17? 17. O que acontece, pessoal, é que a educação tem um orçamento próprio. E só por isso nós tivemos condição de avançar no plano de carreira específico. O que não quer dizer que a gente não tenha que avançar nos demais planos, porque todos os servidores merecem.
E quando da aprovação e discussão e aprovação do plano de carreira aqui, eu não sei se vocês tiveram a condição de acompanhar, mas eu falei disso aqui em várias oportunidades. Olha, estamos avançando na educação, mas precisamos avançar nas demais carreiras. Ela não, em momento nenhum, e aí eu estou falando do vereador Wagner, tá, Denise? Mas eu acredito que eu posso falar por todos aqui. Nós deixamos de lado os demais servidores. Acontece que, para que essa Câmara aprove um plano de carreiras, o Executivo precisa enviar para casa. E aí, como ele enviou da educação primeiro, baseado, acredito eu, no orçamento próprio, que tem o investimento do Fundeb, por isso foi enviado primeiro. Mas eu acho que é consenso para todos aqui que a gente precisa, sim, lutar para que o servidor tenha um plano de carreira, porque, de fato, é necessário, não é dinheiro, é o que você falou, é você ter vislumbrar algo para frente, porque senão você vai entrar e sair do mesmo jeito que você entrou, e isso não, né, não tem condição, porque ninguém vai se manter motivado dessa forma. Então, é só para explicar, eu acho que você está coberta de razão de fazer a cobrança, mas eu queria te colocar esse outro lado, tá bom? Mais algum outro vereador? Presidente, vereador Guto Malta. É só complementar a Denise e dizer que agora o plano de carreira é muito mais do que apenas plano de governo. Então, isso agora passa a ser uma obrigação legal, porque o comando sentencial, o comando do acordo do Tribunal de Justiça, ele foi muito claro. Compete, inclusive, ao atual gestor, prefeito Wagner, enviar a essa casa, até no prazo de 90 dias, sim, o plano de governo. O plano de carreira. Já são menos de 90. O plano de carreira, sob pena de multa de R$ 1.000 dia, limitado a 100 mil, com possibilidades, inclusive, dessa multa ser pessoal do prefeito e não da própria administração pública. Sim. Então, veja bem, é um trabalho hercúleo, não é um trabalho simples. Além disso, você tem que ter a governança desse plano, porque você tem que também ter uma estrutura de capacitação para servidores e servidoras. Porque você vai progredir na carreira por tempo de serviço ou pela sua capacitação, respeitar, evidentemente, as atribuições do cargo e escolaridade. Mas precisa ser feito. E muito mais. Além disso, nós precisamos atualizar a Lei 1522/90. Nosso Estatuto de Servidor Público, ele está ultrapassado. Ele já não compatibiliza mais com os novos dispositivos constitucionais. Então, nós temos que fazer um trabalho, evidentemente, um trabalho conjunto, executivo, Câmara, servidores e servidoras. É um trabalho, de fato, desafiador, mas que precisa ser feito o mais rápido possível. Eu discordo de você só num ponto. O fato de ter tido o plano de carreira do magistério não desmerece os demais servidores. Mas foi o que pareceu, né? São pontos importantes, são avanços importantes, que nós temos que registrar, que é uma conquista do governo Wagner. Isso a gente precisa reconhecer. E que teve um co-protagonismo enorme nessa Casa Legislativa. Sim. Porque quando aqui ficou 6 meses, e aqui está a vereadora Aninha, que é líder da maioria, que nós chegamos a um consenso de votação. E mesmo assim, ainda tem pontos lá para serem corrigidos. Porque o plano de carreira, ele é dinâmico. Ele tem que... Então, nós temos que fazer uma série de atos preparatórios para chegar a um plano de carreira. Nós temos que ver a demanda atual. Então, nós temos... É muita coisa. Então, mas, de qualquer forma, o seu registro é um registro importante. Parabenizá-la pela coragem, conheço da sua competência, do seu comprometimento, do trabalho do Sindicato de Servidores Públicos, porque... Só aconteceu o plano de carreira do magistério e só vai acontecer o plano de carreira dos servidores e servidoras porque teve uma ação, um mandado de injunção, que é quando há uma omissão do dever do Estado diante de um preceito constitucional de fazer e não faz. Então, criamos um mandado de injunção. Mas, de qualquer forma, registrar aqui a minha alegria de recebê-la nessa casa, juntamente com os demais servidores e servidoras. Senhora Denise, queria novamente agradecer a presença da senhora. Eu queria um minutinho. Não, eu vou te dar 5 minutos de considerações finais. Sim. Como diz o vereador Guto Malta, a coragem de vir na tribuna, eu acho que aqui é a casa do povo mesmo, é aqui que tem que falar, é aqui que tem que cobrar. A cobrança sua não está errada, né? Fica registrado aqui nessa casa legislativa e quero muito parabenizar
o ato da senhora. Tá bom? Vou te dar 2 minutos de considerações finais. Ok, o senhor fala de vir à casa do povo, mas quase ninguém quer vir justamente pelas retaliações que a gente sabe que acontece. Vereador Wagner Gomides, eu sei sobre o orçamento, sei do Fundeb, mas a maioria dos planos que a gente pegou de modelo em outros municípios foi apresentado em conjunto. Então, isso pode ser feito, sim. Acho que, volto a falar, nós estamos atrasados com o plano, vereador Guto Malta. Inclusive, vi uma fala do senhor muito interessante no podcast do Júnior Correia. Eu conheço a escola de governo, trabalhei na Assembleia Legislativa, né? Que é isso que funciona. E outra coisa, eu acho, sim, que o governo Wagner poderia ter saído na frente. Não há essa discussão com o servidor efetivo. Nós passamos por muitas pressões, né? Tivemos cestas cortadas, dias cortados por manifestações. Então, assim, há de se ter esse respeito para correr atrás do tempo perdido. Igual você falou, uma discussão grande mas a gente precisa que ela seja feita agora, porque as contas não esperam, não é, colegas? As contas não esperam. Vocês sabem as cartas margens, né? A gente pega os empréstimos, não sei, não é uma realidade que vocês passam, mas é que a gente passa. Olha a base do nosso salário. Não fala isso, né, Guto? Senão vou rir de você. Olha só, eu estou falando muito sério isso aqui. O nosso salário está de mendigar e de pires na mão. Eu também não vim aqui à toa, a discussão é grande, tem que ter coragem, tanto que, olha o plenário, são sempre os mesmos, mas vocês me dão muito orgulho. Nosso assunto é sério. E outra coisa, meu último recado, nosso voto é nossa arma, viu, gente? Vamos pensar bem no tratamento que a gente tem, se só lembram da gente na eleição, se não lembram do nosso dia a dia, porque é a nossa realidade. É isso que eu tenho a dizer. E espero de vocês, meu recado, os que forem reeleitos, que façam esse papel, tenham, inclusive, mais autonomia, sabe? Porque uma casa de vereança, uma casa de fiscalização, é um papel sério que a maioria de vocês cumpre, mas nós precisamos de mais para cumprir, sabe? Não só atrelar, porque no interior isso é muito sério. Eu vou votar com o prefeito, eu vou votar... Vote pelo povo. Vocês são eleitos também para isso. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Obrigado, Denise, mais uma vez. Dando continuidade na Tribuna Livre, eu convido a senhora Giovana Gomes Ferreira, que é estudante da IFMG de Ponte Nova, o assunto intercâmbio em Portugal. Seja bem-vinda, Giovana. Giovana, boa noite. Obrigado pela presença. Você tem 15 minutos para se expressar. Boa noite, excelentíssimos vereadores e todos e todas aqui presentes. Agradeço a oportunidade de fala aqui nessa Casa Legislativa. Meu nome é Giovana Gomes Ferreira, sou estudante do Curso Superior de Processos Gerenciais no IFMG, campus de Ponte Nova. Como parte do programa Internacionaliza da Reitoria do Instituto Federal de Minas Gerais, fui aprovada para cursar um semestre da minha faculdade no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, um centro de ensino de excelência na Europa. Esse intercâmbio é muito importante para a formação em gestão e inovação, e sendo a primeira estudante do curso superior federal de nossa cidade a ter conseguido tal oportunidade, tenho por objetivo trazer de Portugal novos aprendizados, culturas, conexões pessoais e profissionais, e no futuro espero contribuir para o desenvolvimento de Ponte Nova a partir do meu trabalho e como cidadã, tendo na bagagem vivências de outras realidades e uma leitura mais crítica e cuidadosa do mundo. Enquanto estudante, sempre me dediquei, além das disciplinas,
Participei de projetos, fui bolsista do projeto Vivência Universitária, Empreendedorismo e Inovação, conhecido como VUEI, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. E busco agora realizar meu sonho de estudar no exterior. Porém, nem eu, nem a minha família temos recursos financeiros suficientes para arcar com todas as despesas, que se estimam em torno de 35 mil, ou seja, 5 mil euros. Como parte das estratégias para conseguir realizar meu sonho, há 4 meses criei uma campanha de financiamento coletivo, uma vaquinha online, que alcançou o valor de R$ 1.519,59, o equivalente a apenas 4% do valor necessário para viver na cidade de Bragança durante 6 meses, que seriam de setembro de 2024 a fevereiro de 2025. Além da vaquinha, fizemos bazar, rifas, noite de caldos, barraca na festa junina, palha italiana, sabão ecológico doado pelo projeto Reaproveite do Campus e venda de semijoias doada pela Carolina Luna. Enfim, são várias ações para conseguir o valor que eu preciso. Nessa jornada, tive apoio fundamental de colegas do IF, da minha tutora e professora Cássia Pires, dos servidores do IF, de pessoas da comunidade externa e algumas pessoas empreendedoras e empresários da cidade. Mesmo com todo esse esforço, eu ainda preciso de R$ 10 mil. Já estou matriculada no conceituado Instituto Politécnico de Bragança e as passagens já estão compradas e meu embarque será dia 2 de setembro. Faltam 11 dias. Por isso, preciso muito contar com o apoio dessa casa e de toda a comunidade. Toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda. Ficarei honrado em contar com a sua colaboração e me comprometo a retornar o investimento em forma de conhecimentos a serviço da Câmara Municipal e de nossa cidade. Aproveito para agradecer as seguintes empresas que me apoiaram até aqui: a Infornet Telecom, Carolina Luna Semijoias, Madalena Modas, Senhor Smart, Beauty Escovaria, Dona Lia Makeup e a cada pessoa que contribuiu com doações e compartilhando minhas rifas, comprando palha italiana também. A TV Educar, Folha de Ponte Nova e a Rádio de Ponte Nova pelo espaço e a UFMG pela oportunidade. Por fim, obrigada a esta casa pelo espaço. Convido todos a acompanharem minha caminhada até Portugal pelo perfil no Instagram, @IPB_2024. Obrigada. Giovana, posso fazer uma pergunta? Pode. Da onde você tirou esse sotaque seu? Eu nasci em São Paulo, mas eu moro aqui em Ponte Nova já tem 4 anos, quase 5. Ah, legal. O sotaque dela é muito bacana. Primeiro, vou deixar os vereadores falar, depois eu falo, tá bom? Vereador muito alto. Senhor presidente, desejar a Giovana sucesso, que você consiga, vá embora e deixa que sua mãe, e a gente resolve isso aqui, minha filha. A gente vai mobilizar, tem aqui amigos que podem nos ajudar também, Rodrigo Saraiva, que além de tudo é amigo e generoso, diretor da CIP, da Associação Comercial, tem a doutora Débora, que é servidora pública estadual, tem uma remuneração boa, que o governo Zema paga muito bem a segurança pública. Mas o importante é que você vá viver essa experiência internacional. Busque esse conhecimento e traduza isso depois na ajuda ao nosso povo. Não só para Ponte Nova, porque o FMG não é só de Ponte Nova, ele é de toda a região, de uma zona da mata esquecida e invisibilizada. Então é muito importante que você vá. Adorei. Eu sei que eu comprei pouco, né? Mas eu também estou de regime. Então eu preciso me conter nos doces. Mas que Deus te dê muita ajuda, e eu tenho certeza que o Rodrigo, lá na CIP, vai dar um jeito de dar uma mobilizada e te ajudar. Mas é importante que você embarque, porque depois a sua manutenção lá, eu tenho certeza que a sua família, que é muito numerosa, mas você é um orgulho para nós. Um orgulho, uma alegria. Viu? Eu sonhei para estar aqui para ver isso. Muito obrigada. Vereadora Aninha. Eu também não posso deixar de falar com você, que como mãe, nossa, você foi falando, a emoção foi crescendo dentro aqui do meu coração. É muito... Gente, um pai e uma mãe devem ficar muito felizes. A minha não deu continuidade, parou no meio do caminho e casou-se, tem 2 filhos. Mas vou te dizer o seguinte, você foi falando, meu coração foi
abrindo. Eu não sei, Giovana, se a gente vai poder, pelo fato de estar candidato hoje, a gente vai procurar saber, sabe? Se eu não puder, eu vou pedir aos nossos amigos, depois você me dá o endereço direitinho, onde possa fazer o depósito. Com certeza, conte comigo, viu? Parabéns, parabéns. Muito obrigada. Vereador Wagner Gomes. Bom, primeiro, é dizer que eu estou junto com a ideia de Guta, eu acho que você tem que ir. E acho que nós, enquanto vereadores que somos aqui na nossa cidade, temos a nossa rede social ativa. A gente tem que mobilizar mais, né? Você sabe que eu faço isso, eu tomei um caldo muito gostoso na noite de caldos, inclusive quem não foi perdeu. Mas eu acho que a gente pode usar na nossa rede, presidente, inclusive da rede institucional da Câmara, talvez, para poder divulgar. Eu não sei se legalmente se é possível divulgar a vaquinha da Giovana, mas na nossa rede pessoal isso é. Então, assim, mais da metade você já conseguiu. Então, a gente precisa continuar mobilizando. Nós temos aí 11 dias, mas você tem um mundo pela frente. Você não pode parar o seu sonho, né, por conta desses R$10.000. Então, é aí, acreditar que vai dar certo e a gente, né, tentar, com os mecanismos que a gente tem, tentar te ajudar ao longo desse semestre que você vai estar lá, para que você esteja lá tranquila e seus pais aqui também fiquem tranquilos em saber que você vai estar, né, com o suporte, né, dos seus amigos, da sua família, mas também de todos nós, né, pontinovenses, que te acolhemos aqui há 4 anos atrás e que queremos ver você batendo asas aí, né, porque o céu é o limite. Então, obrigado por você estar aqui, eu acredito muito que vai dar certo. Eu acho que é dar visibilidade a essa fala, presidente, e divulgar a vaquinha dela, seja nas nossas redes, e aí tem que ver se é possível fazer isso na rede institucional também da Câmara. Mas eu acredito que vai dar certo, muito. Muito obrigada. Vereador André Pensado. É muito bom ver alguém levando o nome de Ponte Nova, né? Ainda mais aqui para terrinha boa que é Portugal, país de primeiro mundo, então é bom estar indo, é bom ter alguém para te dar esse suporte. Eu gostaria de estar contribuindo também de alguma maneira, certo? Fiquei sabendo da sua história agora, às vezes eu não fico muito ligado nas redes sociais, mas de alguma forma poder te ajudar. Somar aí junto com o que Guto falou, o que Wagner falou, né? Para estar provendo o jeito de te deixar bem lá e que você possa representar bem Ponte Nova, né, doutor? Sim. Levando o nome da nossa cidade, trazendo depois conhecimento. E quanto ao sotaque, doutor, eu fico meio encrencado, sabe? Eu tenho vários amigos que já foram do Rio de Janeiro, foram de São Paulo, e nós mineiros, rapaz, eu acho que nosso sotaque é complicado. Nós vamos no Rio de Janeiro passear, nós chega lá, nós volta falando carioca. Nós vamos em São Paulo passear, nós volta falando paulista. Mas o paulista vem para cá, essa menina falou que já está aqui com nós há 5 anos, só vê que ela mantém. Quem vem do Rio, mora aqui há 20 anos, mantém, mas nós, rapaz, o menino, meus irmãos foram morar no Rio de Janeiro, volta tudo falando carioca. Então é bacana, mas o mineiro, vou te falar, nós abandonamos o nosso sotaque muito fácil. Tudo bem que paulista é bacana, os carioca é bacana, sim, mas mineiro, rapaz, não é fácil, viu? Vereador Zé Roberto. Giovana, que bacana a sua história. Para a gente aqui, você trouxe felicidade, você trouxe para a gente aqui orgulho, esperança, expectativa. Você é, dentro hoje da FMG, um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser seguido para a nossa cidade, para todos que te rodeiam e que vai vir a conhecer você, talvez, com a sua participação aqui hoje na tribuna. Com relação ao restante aí que você precisa, você pode ter certeza que a gente vai conseguir ajudar de alguma forma. E aí, quando eu falo isso, presidente, não necessariamente a gente pode falar com relação a recursos próprios, principalmente pelo fato de estarmos em momento de período eleitoral, então temos que ter cuidado com relação a essas questões, mas pode ter certeza que temos muitas pessoas que vendo isso aqui, a nossa rede de contato é muito grande. Falaram aí da CIP, que é uma associação comercial e industrial, que com certeza tem muitas pessoas que já fazem muito pela essa cidade, mas com certeza não vão deixar de poder ajudar. Todos os vereadores que também puderem apresentar aqui uma sugestão, alguma proposta, até mesmo alguma ajuda financeira, poderão fazer isso de uma forma mais no anonimato, pelo período eleitoral, mas é uma coisa também importante dizer que aqui a ajuda não é nada a ver com relação à exposição nossa pela ajuda, mas sim pela situação.
pelo fato de estarmos aqui ajudando uma pessoa a poder alcançar o sonho que você está falando, que é estudar fora, e muito mais do que isso, que você está levando o nome da cidade de Ponte Nova para o mundo afora. Isso, para a gente, é muito bacana, e que outras Giovanas venham seguir esses passos. Parabéns, sucesso, vai com Deus, que vai dar tudo certo, e que o financeiro a gente ajeita. Muito obrigada. Vereador Pacatá. Boa noite, Giovana. Boa noite. Agora o capital entrou, viu, Giovana? É só admirar a sua coragem, entendeu? Que eu acho que essa iniciativa, né, essa vontade, esse empenho, essa dedicação, é muito importante a gente ver uma jovem como você, né, com essa esperança, com essa vontade, entendeu? Eu acho muito importante. Então, a gente está aí, se puder também ajudar, você pode contar com a gente também, a gente vai, mesmo que seja um pouquinho, mas a gente também vai ajudar você, tá bom? Muito obrigada. Giovana, todos falaram, deixei para o final. Primeiro, mais uma vez, parabenizar, é um sonho, né? E o sonho tem que ser realizado, não é verdade? E quando se fala, principalmente, em estudar, né? Você está representando a nossa cidade, é um sonho de você. Particularmente como presidente dessa casa, eu vou ver os meios legais, né? Como todos já falaram aqui, o Wagner falou, o Zé Alberto falou, a Aninha comentou, nós estamos no período eleitoral, a gente fica um pouco vulnerável nisso aí. Mas nada impede, pela Câmara Municipal de Ponte Nova, né? Você vai ter uma visibilidade a partir de amanhã bem melhor, né? Você não vai deixar de viajar e fazer o seu sonho por causa de 10 mil reais, você não vai ficar, tá? Você tem o apoio de todos os 3 vereadores, todos os funcionários, assessores dessa casa. A gente vai tentar fazer de uma outra forma, né, institucional, para tentar te ajudar. Você vai ter notícia em breve, tá bom? Mais uma vez, pode acreditar no seu sucesso. Se depender da Casa Ativa, você vai conseguir o seu sonho. Muito obrigada. Tá bom? Eu agradeço a todos pelo apoio. Sucesso. Obrigada. Presidente, o Rodrigo já fez contato com a mãe ali, já vai mobilizar a associação comercial. Isso, olha que notícia boa, tá vendo? Só de você estar aqui, imagine até amanhã, né? Obrigado, sucesso, parabéns, tá? Obrigada, gente. Dando continuação à Tribuna Livre, eu convido a doutora Débora Meneghetti Moraes Saraiva, delegada titular da Delegacia de Mulher, que vai falar para a gente do projeto Chama Frida. Presidente, eu já me justifiquei com a doutora Débora, eu ia fazer virtual, estive aqui, mas como tem um atraso, eu preciso sair. Então, peço permissão à doutora Débora, de antemão, já me coloco à disposição, doutora Débora, para ajudar no que for possível nesse projeto tão importante com relação à violência doméstica. Doutora Débora, quebrou o protocolo, doutora, boa noite. Obrigado pela presença. Mas eu gostaria que a senhora não autorizasse a saída do vereador Guto Malta, desse plenário. Vereador Guto Malta, a doutora não autorizou a sua saída. O que você acha, doutora? Eu entendo. Pode ir em paz. Foi salvo pelo bom, vereador. Foi salvo. Sim. Obrigado. Desculpa a brincadeira, tá, doutora? Tá? Boa noite a todos. Meu nome é Débora Meneghetti e eu sou delegada titular da Delegacia de Mulheres aqui de Ponte Nova. E semana passada eu estive aqui conversando com o doutor Wellerson, pedindo a ele apoio para a divulgação de um projeto que vai ter início aqui em Ponte Nova na semana que vem, que é o Chame a Frida. E ele me convidou para vir aqui na Tribuna Livre para pedir o apoio de todos vocês para a implantação desse projeto. Então, eu vou ler agora uma nota que foi expedida pela chefia da Polícia Civil, que resume um pouco o que é esse projeto. No mês de prevenção à violência contra a mulher, o Agosto Lilás, a Polícia Civil de Minas Gerais expande o projeto Chame a Frida, atendente virtual de atenção às vítimas de crime no ambiente doméstico e familiar, para mais de 29 municípios e alcança operação em um total de 50 cidades, em diferentes regiões mineiras. Os lançamentos mais recentes foram unidades vinculadas ao 8º Departamento em Governador Valadares e o 11º Departamento em Montes Claros. Para o próximo mês está prevista a inauguração do projeto em mais cidades. A ferramenta consiste em um chatbot
que utiliza o aplicativo WhatsApp para atender de forma imediata às solicitações de vítima de violência por meio de mensagens pré-programadas. Na prática, a mulher inicia uma conversa e, de forma automática, são realizados o acolhimento e esclarecimento das principais dúvidas. A atendente virtual Frida ainda pode fazer uma avaliação preliminar do risco, direcionar ou acionar a polícia, além de apresentar os serviços disponíveis. Por meio do chatbot, também é possível agendar horário para comparecimento a uma unidade policial, programar a realização do exame de corpo de delito, obter informações sobre a Lei Maria da Penha e medidas necessárias em caso de violência, além de orientações acerca de procedimentos legais e de proteção. Sempre que necessário, a mulher é direcionada para falar diretamente com o policial civil. É um serviço 24 horas, fácil, rápido e discreto, tornando Minas Gerais pioneira no atendimento virtual ininterrupto por um aplicativo. Em reconhecimento à sua relevância no combate à violência contra a mulher, com resultados concretos, o Chame a Frida foi institucionalizado em 4 de maio de 2022, pela Lei 24.055, passando a compor a Lei 22.256 de 2022, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado de Minas Gerais. O objetivo principal do projeto é facilitar a comunicação de mulheres em situação de violência com a Polícia Civil, uma vez que, por diversas ocasiões, a vítima é obrigada a se dirigir até uma delegacia para solicitar ajuda, informações e até mesmo para conseguir um documento. Muitas vítimas precisam ainda se deslocar de locais distantes, como zona rural, e devido à dificuldade de transporte, muitas delas deixam de comparecer à delegacia. Além disso, deve-se considerar a falta de recursos financeiros de algumas mulheres para o deslocamento, a necessidade de cuidar dos filhos pequenos, a exaustiva carga de trabalho em dupla jornada, entre outras dificuldades. O Chame a Frida é um projeto desenvolvido em consonância com a diretriz institucional, descrita no Planejamento Estratégico da Polícia Civil de Minas Gerais, que define aprimorar e ampliar o atendimento e a proteção ao cidadão, além de atender também ao Programa do Governo Federal sobre ampliação do acesso e do alcance das políticas de direitos, com foco no fortalecimento da família, por meio da melhoria da qualidade dos serviços de promoção e proteção à vida, desde a concepção da mulher, da família e dos direitos humanos para todos. O objetivo da implantação do projeto Chame a Frida é facilitar a comunicação entre mulheres em situação de violência e a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio desse primeiro contato com as vítimas. O processo oferece a ferramenta por meio da qual será possível agendar atendimento na delegacia. Bom, a nota é essa, e eu conto com a ajuda de todos vocês na divulgação desse projeto, e é isso. Doutora, obrigado pela presença, obrigado pela explanação. É um projeto de grande importância, né, para o Estado de Minas Gerais, principalmente para Ponte Nova, e como eu comentei com a senhora pode contar com essa Casa Legislativa, né, na divulgação, na parceria, no projeto, que nós acreditamos nesse projeto. Eu vou deixar livre aos vereadores e depois volto a falar. Vereador Val Gomides. Boa noite, doutora Débora. Boa noite. Quando estudante na UFV, eu participei da inauguração da Casa das Mulheres em Viçosa. Na época, eu fazia parte do NIEG, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero. E foi um avanço a Casa das Mulheres para o combate à violência doméstica na cidade de Viçosa. Infelizmente, o projeto acabou. Até era um custo de R$24 mil ano para a prefeitura lá de Viçosa, e infelizmente deixaram isso acabar. E aí, né, nas conversas que eu tenho com o capitão Tiago Guimarães, da Polícia Militar, ele vem falando da ideia do Estado de investir, né, no combate à violência doméstica, porque de fato nós estamos aí dentro dos estados que mais tem, né, casos de violência doméstica no nosso país.
E eu acredito muito nisso, mas eu acredito, né, como a senhora traz aí uma questão que eu chamei a Frida, que a gente precisa criar um lugar, tal como a Casa das Mulheres era em Viçosa, para poder fazer esse acolhimento. E aí, é claro, a gente vai precisar da estrutura do poder público, enquanto prefeitura, polícia, instituições de ensino, para que a gente possa, de fato, dar acolhimento. Porque a mulher que sofre a violência, ela sofre o dano psicológico, físico, moral, enfim, são 5 tipos de violência configurados aí de violência contra a mulher, né, pela Maria da Penha. Então, eu acho que é um avanço, a gente tem que comemorar o avanço, mas a gente precisa avançar também, presidente, nessa questão de apoio em termos legais, para que a gente dê condição, inclusive, de funcionamento pleno do Chame a Frida na nossa cidade. E aí, para isso, a gente tem instituições de ensino aqui e também a federal, que é muito próxima, né, e eu acho que o poder público pode custear bolsas de estágio remunerado para que a gente possa manter esse lugar de acolhimento junto à Polícia Civil, junto à Polícia Militar, para que a gente acabe, ou pelo menos seja um exemplo para o nosso Estado no combate à violência doméstica. Então, obrigado por a senhora estar aqui. Eu admiro muito o seu trabalho, a coragem, e conte comigo sempre. Obrigado. Obrigada. Vereadora Sueli. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, as pessoas aqui presentes, uma boa noite a todos. Boa noite, doutora Débora. Graças a Deus, né, Fiota? Aninha de Física, vamos ter um projeto de tamanha importância para todas nós mulheres. Salvo engano, doutora Débora, a Ana Rosa, escrivã, teve aqui nessa Casa Legislativa e, salvo engano, foi ano passado. Isso. Ela teve aqui, mostrou, né, ela é autora desse projeto, né? Hã? Sim, mas a Ana Rosa é a autora do... É uma escrivã da Polícia Civil que implementou o projeto inicialmente em Manhuaçu. Isso. Eu fico muito feliz com o início desse projeto no nosso município. Temos, a senhora com certeza tem mais esses dados do que eu, mas ultimamente nós temos recebendo várias vítimas de violência doméstica em estados graves aqui no CTI do hospital. E a gente fica um pouco assustado em relação a isso. É extremamente necessário para que a gente possa juntar todas nós, mulheres, sermos mais unidas e ajudarmos umas às outras nesse projeto que, com certeza, vai impactar de forma muito positiva na vida de todas nós, sabe? E no momento que a Ana esteve aqui, doutora Débora, eu não sei também se a Câmara Municipal, o pessoal do marketing pode enviar para você. O que o Wagner falou, eu achei muito interessante, porque quando a Ana Rosa veio aqui, ela mostrou, inclusive, um local diferenciado da Delegacia da Mulher para receber apenas essas mulheres vítimas de violência doméstica, para se sentirem mais acolhedoras, para se sentirem mais seguras, porque, além de ser vítima da violência doméstica, elas se sentem envergonhadas, inseguras, e um local, assim, com pouca verba, realizou, ficou, assim, excepcional, sabe? E tem sala de psicólogo, tem a sala da delegada, tem uma outra sala, assim, é um projeto arquitetônico que virou realidade lá na cidade de Manhuaçu. Sim. E que transformou a questão das violências domésticas. Estou sempre disposta a ajudar no que for preciso. Inclusive, doutora Débora, o meu primeiro projeto de lei, quando eu entrei nessa casa, nesse mandato, foi reserva de vagas para as pessoas vítimas de violência doméstica, oriundas ou egressas do sistema prisional, e os travestis e transexuais. Com muita luta, depois de quase 1 ano e meio, porque foi vetado pelo prefeito, e a gente conquistou, é lei no nosso município, também para dar mais oportunidade para essas pessoas de emprego, de tentar se ressocializar devido a uma tristeza e, enfim, nós mulheres sabemos como é difícil ser mulher,
Tem muita coisa que deve ser melhorada, e com um projeto desse e com uma divulgação muito boa, a gente vai conquistar mais segurança, ter mais empatia pela outra, e também, claro que existem os homens que são assim cavalheiros, carinhosos, mas infelizmente a realidade é muito triste, né, em relação a isso. Eu fico muito feliz, obrigado pela presença, obrigada pela iniciação, né, desse projeto de extrema importância, de extrema humanização para nós mulheres. Estou sempre aqui para o que puder ajudar, compartilhar, e posteriormente também, com um projeto desse, né, Aninha Fiota, a gente pode ajudar com emendas, né, parlamentares, para que a gente possa também construir esse espaço que eu estou te falando, que a Ana Rosa demonstrou aqui, que eu achei assim espetacular. Eu acho isso muito importante. O atendimento também, um local humanizado, para que essas mulheres se sintam mais acolhidas, mais amadas e mais seguras. Parabéns, eu estou à disposição para ajudar no que for preciso. Muito obrigada. Doutora Aninha. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda novamente à nossa casa legislativa. Os colegas já foram muito felizes na fala, mas eu sempre que te encontrei, sempre tive aí o sonho dela ter um local só para ele. Eu pensei até na Casa Verde, na parte de cima, a gente faria isso. Mas quando a Ana chegou aqui, eu já visualizei um outro lugar completamente diferente, porque ela explicou para a gente que era na mesma delegacia, porém entrava numa outra sala. E ali nós temos a possibilidade também de fazer alguma coisa assim. Sim. Pois é, doutora, pode contar comigo para tudo. Já falei com a senhora que as portas vão estar sempre abertas. O que precisar, a senhora conte comigo. Viu? Obrigada. Vereador André Pessado. Boa noite, doutor. Boa noite. Ô, doutor, lembrando aqui, Ponte Nova é uma cidade polo regional que precisa há muito tempo. A gente vai em Ubá, me parece que Ubá já tem. Outro dia eu viajando numa cidade dessa, não sei se foi Cataguases, uma dessas aqui de passagem para o Rio de Janeiro, eu fiz um trajeto diferente, que eu precisava passar lá em Santana do Deserto, e eu também achei no caminho muito bacana, certo? Delegacia da Mulher, eu acho que a de Ubá está bem na BR também, eu já vi. Sim. Então é muito bom, sabe, ter e precisa, tão necessário, é o que o Sueli falou agora, né? Nós precisamos, esperamos a tempo. Ponte Nova precisa dessa representação junto às mulheres, uma vez que somos polo aqui na educação, no comércio, como a senhora sabe, aí por que não nessa parte feminina também, para ter essa representatividade. A Aninha falou a respeito do local, não sei se tem alguma coisa contra, né? Porque já tem uma delegacia oficial lá, então poderia ter esse encontro aí. Seria bom, um local à parte. Hoje a prefeitura dispõe de bastante imóvel, então por que não essa parceria aí? Eu vou falar sobre esse assunto. Mas te parabenizo por estar à frente, tá? Meus parabéns. Obrigada. Que Deus abençoe e dê tudo certo. Amém. Doutor, só acabar de concluir, nós até falamos a respeito, porque as mulheres ficam muito vulneráveis. Assim que acontece qualquer coisa, muitas delas não conseguem ir até a delegacia de vergonha, de estar mexendo com o masculino, né, está na frente, mas aquela porta de trás, a senhora, né, então, a gente tem um projeto de reforma da delegacia, em que a delegacia de mulheres, ela funcionaria num local separado, ali dentro da regional, mas esse projeto está encaminhado, já ocorre que ontem eu fui num encontro de delegadas de mulheres em Belo Horizonte, e ontem foi assinado um decreto criando uma diretoria para acompanhar as delegacias de mulheres de todo o Estado, porque eles percebem que o interior não está avançando nas políticas de prevenção à violência doméstica como a capital. Então, foi criada essa diretoria, e a diretriz que eu percebi é de que a delegacia da mulher fique num local separado. Então, assim, eu tenho que conversar com o doutor Carlos, regional, para a gente ver se teria essa possibilidade mesmo de criar um outro local, de ser num local diferente, e um local que tenha todo esse atendimento psicossocial que as vítimas precisam. Realmente, hoje, não está sendo ideal o local que a gente está. Principalmente passando por reformas, a delegacia, a gente
o prédio ficou, o primeiro andar ele está passando por reforma, então todos nós ficamos em 2 andares, então está bem apertado, não está um local que a vítima se sente mesmo acolhida, mas eu tenho certeza que no ano que vem, ou vamos dar andamento a esse projeto de reforma lá dentro do prédio, ou ver um outro local que a gente possa atender melhor as vítimas e até implantar os projetos, porque hoje não tem local para receber, por exemplo, um psicólogo para atender as vítimas, ou um estagiário de direito para orientá-las juridicamente. Então, com certeza, vai acontecer em breve uma mudança nesse cenário de Ponte Nova, da delegacia. Doutora, eu tive conversando com, se me permite, eu tive conversando com o doutor Carlos, delegado regional, e trocando ideia em miúdos, ele me falou muito da reforma, né, lá da delegacia, e ele propôs, só outra novidade, ele propôs, tipo assim, de fazer o 3º andar, na maquete, o 3º andar, que seria a delegacia da mulher, onde seriam entradas independentes, né, para ser a melhor acessibilidade da mulher, para o constrangimento, né, e uma coisa que ele deixou bem claro, que eu também concordei com ele, que o importante é já começar a instalar o projeto, porque para começar, que praticamente vai usar o prédio que está hoje até esperar a reforma, porque se for esperar a reforma para depois continuar, o projeto não vai andar. Mas uma coisa que eu achei bacana também, que ele está pensando bem positivo em questão do projeto Chama Frida, né? Ele me contou uma história, porque chama Frida, não sei o quê, né? Nós tivemos um tempão conversando. Então, é de grande importância, como nós estivemos conversando, que a sua mesma falou que para começar precisa de 2 escrivãos, né? Disponíveis para começar o projeto. Não, nós temos 2 escrivãs que vão ficar com o WhatsApp aberto durante o dia, mas as vítimas, por exemplo, que precisarem da ajuda no horário que não é do expediente policial, o chatbot vai direcioná-las à Polícia Militar, que é o atendimento 24 horas mesmo, para situações de flagrante. Entendi. Mas as vítimas com o Chame a Frida, elas vão poder agendar as medidas protetivas, encaminhar, a gente pode adiantar as oitivas, porque elas vão encaminhar os dados, a gente já pode ir adiantando, orientá-las quanto a um atendimento médico, que às vezes é necessário, por questões de prova. Então, eu acho que o projeto vai ajudar bastante as vítimas a terem acesso às providências policiais que nós oferecemos lá na delegacia. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, doutora. Obrigada. Tá. E uma questão, semana que vem nós vamos fazer algumas ações de divulgação, nós vamos, a gente vai distribuir cartazes, colar adesivos nos transportes públicos, nos banheiros dos bares, com o WhatsApp do número do Chame a Frida e um QR Code que as vítimas podem utilizar para acessar. Nós vamos também panfletar lá nos bairros e a gente contou também com a ajuda da Prefeitura de Ponte Nova, e eles vão imprimir alguns folders, alguns cartazes, porque a divulgação é constante. A gente está iniciando agora, mas a intenção é que esse número e que o maior número de vítimas possíveis tenha acesso a esse número de WhatsApp, para elas utilizarem quando precisar. Sim. Então, a divulgação é indefinida aí, por muito tempo, até todas estiverem cientes dessa possibilidade, dessa ferramenta que elas têm à mão agora. E essa Casa Legislativa está de parceria com o projeto. Pode contar. Eu agradeço muito o senhor de ter me dado essa oportunidade de vir aqui. Agradeço a todos, que eu sei que é um projeto bonito, que o apoio de todos é fácil, porque é bonito um projeto, que vai trazer muita diferença aqui para a delegacia, vai fazer a diferença. Sim. Vereador Zé Roberto. Presidente, rapidinho, só cumprimentar aqui a doutora Débora, e como a senhora percebeu, a gente já teve uma oportunidade de ter um primeiro contato ano passado com a presença aqui da Ana Laura, mas o deputado Marquinhos Lemos,
E aí, quando uma das minhas dúvidas, a senhora já esclareceu, que era qual o serviço que o chatbot já começaria a adiantar, porque a gente entende da dificuldade, muitas vezes, de se fazer uma denúncia nos casos de agressões, muitas vezes as mulheres se sentem ali inibidas, e fora todo o psicológico abalado que se envolve nesses casos. E quando você fala da divulgação, importante talvez também as parcerias com as entidades privadas, não só a prefeitura, mas, por exemplo, com a CIP. Podemos, por exemplo, fazer as parcerias não só na divulgação de WhatsApp dos associados, mas, às vezes, formas de comunicação para termos dentro dos nossos comércios, por exemplo. E importante também os espaços públicos conterem isso, na rodoviária, associações de bairro, em todas as oportunidades que a gente tem, todo departamento municipal, ter o acesso ao QR Code que a senhora comentou e ao telefone. Porque, como a senhora disse, e faz todo sentido, é através da divulgação que o serviço vai ser melhor divulgado e melhor utilizado para quem mais precisa. Com relação à questão da estrutura física, a casa está sempre disponível. Entendo também que a próxima legislatura, se for o caso, tem imóveis municipais que possam ser cedidos, igual a Aninha citou, possam ser cedidos ao projeto? Eu entendo que até que seria interessante pensar nessa possibilidade da Delegacia de Mulheres, a princípio, passar para esse local enquanto a reforma acontece, porque a gente não sabe quanto tempo que vai durar essa reforma. E a situação que está hoje realmente está complicada para as vítimas. E a CIP é um dos parceiros, sim. É a CIP, a Infornet, a Prefeitura, a Câmara. São esses a faculdade de Dinâmica, ainda não? A faculdade seria interessante. Talvez então, sindicato rural. É o seguinte, como o Estado, ele deu, que eu comentei com o senhor, ele deu um prazo para a gente efetuar algumas ações de divulgação. Então, a princípio, como o prazo é bem apertado, eu consegui esses parceiros inicialmente. Mas, como eu mencionei, é uma ação ininterrupta, que não tem prazo determinado para acabar. É só mesmo que eu precisava fazer algumas ações para encaminhar para a chefia, mas depois a gente vai poder implementar outras ações, convidar outros parceiros para me ajudar nessa divulgação. Visibilidade. Enquanto coordenador da faculdade, está à disposição, viu, doutor? Aí. Agradeço. Doutor. Vereadora Aninha. Doutora, nós temos, vocês estão conversando e eu estou precisando aqui um local. Além da Casa Verde, que era meu sonho que fosse ali, quando a senhora chegou, tem o quê? Uns 6 anos? 15 anos. 15 anos. Nós duas falamos a respeito daquela Casa Verde. Tem o tiro de guerra, o antigo tiro de guerra, sabe, que a gente passa ali no Pontilhão. É uma estrutura que a prefeitura tem, está parada lá, é grande pra caramba. Vou falar com o executivo, a gente pode ver uma hora. Eu acho que ver qual que é melhor. Todas as diretrizes estão encaminhando para isso. Sim. Obrigada. Doutora Débora, rapidinho, senhor presidente, é que eu tinha esquecido. Eu até ano passado, eu me reuni aqui junto à assessoria da Câmara, junto com a Secretaria de Saúde, representantes, os representantes da Polícia Militar, que são destinados para esse tipo de... A PPVD. Isso. Nós somos muito parceiros deles. E aí eu tive essa reunião porque eu tenho um projeto de lei já pronto em relação a isso, sabe? Mas eles colocaram alguns empecilhos e acredito que agora, com a sua ajuda, depois eu te envio, a gente reúne, sobre não sei se você tem conhecimento, sobre a implementação de tendas violetas nos eventos que tem nas cidades. Não. Todo evento cultural, de shows, assim, todos esses eventos que tem recurso público, tem que ter essa tenda violeta. É uma tenda destinada para as mulheres, caso elas aconteça algum abuso durante o evento, que a gente sabe que às vezes acontece. Eles colocaram alguns empecilhos. Posteriormente, a gente poderia conversar que, às vezes, a senhora consiga me ajudar em relação a isso, para a gente colocar esse projeto para ser colocado em prática aqui no nosso município. Depois eu te envio e a gente conversa direitinho. Tá.
já me deu mais uma esperança para que a gente possa realmente cuidar de todas nós. Vamos pensar, sim. Tá, joia. Obrigada. Vereador Pernatá. Boa noite, doutora Débora. Boa noite. Muitas vezes, né, a gente vê a distorção do homem com relação à mulher. Aí já parte para força física, que não é o ideal. Hoje a gente vê, muitas, né, na televisão, que passa para a gente vê o que os homens têm feito com relação às mulheres, com o intuito, né, de ser homem, né, com dizer que a mulher é o sexo mais frágil. Então, a gente vê hoje assim, essa delegacia aqui em Ponte Nova, eu acho que vai trazer assim, a oportunidade para essas mulheres se manifestar. Porque até hoje, infelizmente, ela não se manifesta. Talvez tenha esse sofrimento em casa, sofre, mas não está onde manifestar. Eu acredito agora com essa delegacia das mulheres aqui, essas mulheres vão ter voz e poderão se manifestar e poderão ter uma atitude contra essas pessoas que os violentam, né, e os covardemente o atacam, entendeu? Na verdade, assim, muitas nem sabem que tem a delegacia de mulheres aqui. E ela existe, só que ela está ali no prédio, junto com as demais delegacias. Né, entendo que se acontecer realmente desse projeto ir adiante, a gente estar num local separado, vai facilitar para as vítimas saberem que ali é um local, né, diferenciado, que ali tem uma delegacia de mulheres, que muitas acham que não tem. Né? Verdade. Justamente por não ter um local diferente, um local separado. E com relação à violência doméstica, ontem no evento que eu fui, houve um aumento no número de violência doméstica aqui no estado de Minas. Então, eu percebo que o governo está se movimentando para que haja uma resposta a esse aumento do número de violência doméstica. Então, a criação dessa diretoria é justamente uma resposta para esse aumento da violência, que agora as delegacias vão ser coordenadas. Eu acho que vão ter muitos projetos que vão ser implementados agora no interior, e Ponte Nova vai ser contemplado, sim. Eu estou à disposição para implementá-los. Doutora Débora, 2 minutos de considerações finais para a senhora. Minhas considerações finais são agradecimento mesmo por ter a oportunidade de vir aqui, divulgar o projeto. E, como eu mencionei, é indefinido isso. Então, a gente pode pensar em outras ações, e conto com a ajuda de todos vocês. Estou aberta a ideias para fazer com que esse número chegue ao maior número de mulheres possíveis. Agradeço muito a oportunidade ao doutor ter me apoiado e conto com o apoio de todos vocês. Doutora, nós todos que te agradecemos. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declaro encerrada a sessão, convoca todos os vereadores e vereadoras para a próxima reunião de plenária que realizaremos na segunda-feira, dia 26 de agosto, às 18 horas. Agradeço a todos vocês aqui presentes e todos que vão nos assistir depois nas redes sociais. Uma boa noite e uma ótima semana.